Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 2, verso 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Primeiro, não fala 3 magos, uns magos. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente, os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu quero trabalhar o tema: o que o nascimento de Jesus representa. O que representa o nascimento de Jesus? Ali na sua cabeça, eu queria poder orar. Nós estamos numa data bem sugestiva. Senhor, eu tenho uma oportunidade maravilhosa de falar da Tua palavra. Os tempos são difíceis, as pessoas de alguma forma têm dado ouvidos, muitas pessoas têm dado ouvido à mensagem, e eu quero, no nome de Jesus, ser a Tua boca essa noite, ser a Tua boca para ser a mensagem, para entregar a Tua mensagem. Senhor, abre mentes e corações, fale através do Teu Espírito com cada um de nós, e eu cuidarei de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixa eu primeiro desconstruir algumas coisas que as pessoas têm como, elas acham que é assim. Primeiro, 2 livros vão tratar do nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus. O livro de Mateus, o começo dele, e também o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E as pessoas fazem a confusão de Lucas, quando Deus aparece aos pastores que veem anjos e vão até a estrebaria e vê Jesus acabando de nascer e adoram, e anjos criam situações, barulhos, sons, cânticos se ouve no céu. Jesus está de fato nascendo numa estrebaria. E elas confundem com esse aqui. Esse rei, esses magos, não falam nem esses homens, não tem nada a ver com aqueles pastores. Jesus não está mais na estrebaria, por algum motivo que nós não sabemos. Ele era de Nazaré, José era de Nazaré, Maria era de Nazaré, é longe Nazaré de Belém. Mas por algum motivo ele não volta para Nazaré, ele fica em Belém. Alguns mais precisos, eles acreditam que fazem quase 2 anos que Jesus nasceu quando esses magos voltam. Por quê? Eles atribuem isso porque Herodes começa a perguntar para eles:
como que é? Quanto tempo faz? E aí Herodes dá uma ordem, ó, de 2 anos para baixo, mata tudo. Ele queria que matasse todas as crianças, porque era um rei perverso, todas as crianças de 2 anos para baixo. Presume-se, então, que esse homem, que esses magos disseram, ó, faz uns 2 anos. Então ele faz o seguinte, a ideia, então de 2 anos para cá, eu mato todas as crianças e dessa forma eu mato aquele que seria o rei. Então é uma das coisas que as pessoas confundem. Eles acham que esses caras encontraram Jesus dentro de uma estrebaria. E não encontraram. Eles encontraram Jesus numa casa com Maria e com José. Outra situação que é importante. O nascimento de Jesus, ele já vinha sendo anunciado em quase todos os livros. Desde o Gênesis, quando diz, ó, da mulher vai vir aquele que vai pisar a sua cabeça, passando pelos livros, se predizia que o Salvador via. Eu preciso da sua atenção, por favor. Porque tem muita gente, e eu queria poder falar com bastante calma, porque, de fato, pessoas, elas fecham seus ouvidos quando ouvem falar de Natal. Algumas religiões não comemoram o Natal e eu respeito. Eu não posso negar. De fato, Jesus não nasceu nem em dezembro, certeza, dezembro não era. Nós, algumas pessoas, a maioria das denominações, elas convencionaram que seria dia 25, é uma convenção. Mas não foi dia 25, nós sabemos que não foi. Provavelmente foi no que nós chamamos inverno aqui, abril, maio. Mas se você é aquele que está me assistindo e não gosta de ouvir a palavra Natal, eu te respeito, mas eu vou falar de nascimento, por isso que eu nem quis pôr o nome Natal. O nascimento, algum dia ele nasceu, que é o que importa. Outra situação, dificilmente você vai encontrar alguém que não admita existir um Jesus histórico. O Jesus histórico tem provas, tem relatos, livros antigos que falam de um tal judeu que ressuscitou, de um tal Jesus que tinha seguidores. Então, por mais que as pessoas possam ser incrédulas, é difícil não acreditar que ele tenha existido como pessoa, como um cara revolucionário, alguém que veio com a ideia nova. Nós acreditamos que ele é Deus. Algumas pessoas não acreditam, mas é difícil dizer, ele não existiu. Tem que ser muito estúpido. Teria que refutar muitas provas. Diante disso tudo, tinha que nascer, nasceu, e eu peguei um pedaço das Escrituras, que é isso que eu quis trazer. Passou-se algum tempo, vem pessoas que não tinham promessa, vem pessoas que não eram judeus, e de alguma forma, Buiú, Deus resolve falar com elas. Por que não escolheu um judeu? Porque escolheu um gentil, alguém que não tinha promessa para se revelar. E aí esses caras saem da onde eles estavam e vêm para Jerusalém para questionar o rei. Onde vai estar o garoto? Onde que o futuro rei nasceu? Eu quero vir, porque nós já descobrimos, ele nasceu. Aí, esse nascimento, ele provoca reações em várias pessoas e vem provocando até hoje reações em várias pessoas. E é sobre essas reações que eu queria ser técnico essa noite. Eu queria poder abrir tua mente, você que está me assistindo, você que está aqui na igreja, já é muito tempo pastor, muito tempo obreiro, você que é pastor das nossas denominações, queria ser técnico essa noite. E aí, nasceu, e aí? E como que fica? Nós vamos ver aqui nesses 12 versos, 3 tipos de situações que esse nascimento provoca. E aí eu já estou pregando. Lembra que eu disse que eu queria 30 minutos? E eu não quero me alongar demais para que você tenha pelo menos a mente tranquila para me ouvir. Olha o verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Olha para o pastor.
Herodes era chamado Herodes o Grande, ele já tinha matado. Esse cara, livros históricos dizem que ele matou a mulher, 2 filhos, sobrinho, mais de 40 pessoas que eram da aristocracia. Ele simplesmente, todos aqueles que ele via como risco para tomar o seu reino, ele matava. Ele era tão terrível que os filhos foram estudar em Roma, segundo os historiadores, isso está nos livros históricos, e quando eles voltaram, a sua irmã alega para ele: ó, os caras estão sabendo muita coisa, já o povo vai ver que eles é mais inteligente que você, cara. E ele ainda tinha uma certa idade que dava para reinar muito tempo. A decisão prática: mato meus 2 filhos. Ele simplesmente matou os 2 filhos. Ele foi um rei, Herodes o Grande foi um rei que fez muita coisa por Israel. Israel prosperou na mão desse homem, prosperou em termos de obras, de cidades, pavimentou situações, e esse homem era bem famoso. E a palavra fala que ele fica alarmado, e Jerusalém também. A hora que alguém fala, nasceu outro rei, falou: ih, agora a coisa vai pegar. E até hoje é assim. Jesus provoca isso em algumas pessoas. Você já viu alguém perseguir Maomé? Persegue Maomé. Você já viu alguém perseguir Buda? Não persegue. Agora, você já ouviu alguém perseguir Jesus? Mas é direto. A igreja de Jesus é perseguida. Ela é terrivelmente perseguida. E é estranho isso. No Natal do ano passado, um grupo de comediantes, sei lá, por não ter muita coisa para fazer, fizeram uma coisa horrorosa, no pleno Natal, plena época que nós poderíamos, sei lá, viver uma situação mais de amor, de paz. Veio e fizeram chacota disso tudo. Então essa coisa da perseguição vai sempre existir. Vai sempre existir pessoas perseguindo, vai existir pessoas desdenhando, vai sempre existir pessoas que não só não aceitam, mas também perseguem. Você vê, você ouve direto, quando ouve falar, você vê na televisão de forma sutil, mas o padre lá, eu não sei lá, como se todos os padres fossem o que um é. E não são. Eu não estou aqui, quero fazer defesa do catolicismo. Mas você vê algumas reportagens que a impressão que dá é que tudo não presta. Aí o mesmo lado vem para o lado do protestantismo. Um pastor erra, um pastor falha, ele já lameia tudo, como se todos fossem iguais àquilo. No fundo, quem eles estão perseguindo? Quem eles perseguem? Eles perseguem a Cristo. Eles perseguem a Jesus. É por isso que Jesus chega para Paulo e diz: cara, eu sou aquele que você persegue. Mas Paulo não estava indo perseguir Jesus. Paulo estava indo perseguir a igreja de Jesus. Mas Jesus se apresenta como aquele a quem Paulo perseguia. Eu fico feliz que aqui dentro desse templo, eu não consigo dizer por aqueles que me veem e ouvem, porque eu não os conheço todos, mas aqui eu tenho certeza, não há ninguém como Herodes, que persegue, que não só não aceita, mas que também vai com um ativismo contra o cristianismo. Só que isso, o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus criou esse incômodo. Para Herodes foi, e para Jerusalém também. Porque, poxa vida, se o rei resolve se revoltar, a palavra diz que muitos meninos foram mortos. Muita criança morreu por causa desse sanguinário aqui. Filhos de judeus. Crianças do sexo masculino morreram, centenas, Buiús. Aqui a Bíblia fala. Ele até cita o versículo que fala que o povo iria chorar, e de fato o povo chorou, porque perseguia Jesus. Você vai falar assim: se não tem ninguém aqui, e eu espero que não tenha ninguém me assistindo, por que você fala?
porque de fato há pessoas assim. Pode não ser você, mas é bom saber que elas existem. Há um segundo grupo, olha por favor o verso de número 5 e 6. Eu vou ler o 4 para dar contexto, mas o que me interessa é o 5 e o 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então aqui, para aí. O rei Herodes, aquele que eu trabalhei o ponto atrás, que perseguia, chama os líderes e faz uma pergunta, a criança nasceu. Você viu aí, o negócio da escritura parece que se cumpriu. Aonde que ela nasceu? Preciso saber. Aí, esses sacerdotes, no verso 5, começam a responder a eles. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha para o pastor. Imagina 2 anos depois, ninguém sabia, exceto aqueles camponeses, aqueles pastores, aquela situação, e o próprio José e a própria Maria, do que estava acontecendo. 2 anos depois, vêm uns caras, provoca a ira do rei. O rei, não sabendo de nada, o rei de palavra ele não entendia nada, ele procura quem? Pessoas que conheciam, pessoas que tinham as suas mentes abertas e que entendiam da palavra. Facilmente eles disseram: Rose, é em Belém. Deixa eu te contar, olha lá, digita no Google, distância de Jerusalém a Belém, 9,5 quilômetros, menos de 10 quilômetros. Belém, Jerusalém. Eles foram para Jerusalém perguntar para o rei: cadê onde o neném nasceu? Onde está essa criança? Os caras perguntam, o rei pergunta: onde que está? Está em Belém. Nasceu em Belém. O rei, você vai ver depois, se você decidir ler, vai mandar matar as crianças. Jesus escapa porque Deus orienta José a ir para o Egito. Não é isso que eu quero falar hoje, não quero tratar isso. Agora, pensa comigo. Esses caras conheciam a palavra? Conhecia ou não conhecia? Ele poderia estar sentado entre nós aqui? Ele poderia ser um dos nossos? Com certeza, talvez seria melhor que um dos nossos, porque eles eram os principais. Só que a palavra, na mente e no coração desse, era morta. Ninguém vai ver em nenhum verso algum desses sacerdotes dando glória a Deus. Aleluia, nasceu o Salvador nasceu, o Salvador nasceu. Não, eles disseram, vai nascer ali, Belém. Belém está escrito nas escrituras, sabe aquela coisa aristocrática? Que dia que tem culto? É quinta? Beleza. Se for quarta, eu vou de quarta. Aí se for domingo, não, tá bom. E se eu pôr 9 horas da manhã? Não, eu vou também, não tem problema não. Eu vou às 9. E se for às 18? Às 18 eu também vou. É tudo muito normal, tudo muito tranquilo. Eles, na mente desses homens, entorpecida pelo conhecimento, pela familiaridade com o sagrado, não havia uma expectativa: Deus vai mudar a minha vida. E o que acontece hoje? Pessoas vêm aqui na igreja 100 vezes e não mudam. Uma das coisas que tem me motivado, a maioria estão sabendo, eu estou indo para Manaus. Se Deus permitir, quero passar próximo de 30 dias lá no Amazonas. O ano que vem vai ser diferente para mim, para o meu ministério vai ser. Eu quero estar 30 dias no Amazonas, eu quero estar 30 dias lá em Moçambique, se Deus permitir. É lógico, querendo Deus, que eu posso fazer planos, mas a resposta é Deus quem dá. Porque eu quero anunciar para pessoas que talvez nunca tenham ouvido. Porque às vezes a gente anuncia, as pessoas sabem o que tem que fazer. E o que essas pessoas tinham que fazer? Nasceu o Salvador, então eu vou lá buscar Ele, porque Ele vai mudar a minha vida. Nasceu o Salvador,
eu vou lá buscar ele. Porque eu estou cansado da vida que eu estou. Mas esses caras não estavam cansados da vida que estavam. Eles não estavam cansados. Eles estavam no esquema da coisa, sabe? Nada, você percebe a frieza, você consegue ler o texto e ver a frieza com que esses caras falam. Ó, ele vai nascer. Cara, se eles realmente acreditassem que Jesus existe, que o Salvador viria, eles não teriam que ser os primeiros a estar glorificando a Deus e mudando a história, e falou, vem cá, vamos fazer uma comitiva, só 9 quilômetros, vamos juntar aqui. Jerusalém sempre foi uma cidade grande. Nessa época falam de 300 a 400 mil pessoas. Vamos fazer uma comitiva, vamos todo mundo para Belém. Não vai achar esse garoto, ele é o nosso. Mas a expectativa que as pessoas têm, tem gente que você agora está me vendo. Quantas vezes você já ouviu a palavra? Quantas vezes? Mudou alguma coisa? Mudou nada? Nada? Então você é dessa segunda classe aqui. O que o nascimento de Jesus representa? Nada. Nada. Eu mudei de religião, eu mudei. Não, mas para mim representa sim, porque esse sacerdote, a hora que foram convocados, eles foram lá com a escritura na mão. Está escrito, assim está escrito. Mas é o básico, sabe? Raso. Nossa, você ficou triste? Mas eu tenho uma palavra boa para você essa noite. É por isso que eu quis trazer essas duas aqui. Essa primeira que nós todos estamos fora dessa. A primeira. Mas a segunda eu acho que muita gente pode estar encaixado. Agora a terceira que eu acho que realmente eu deixei ela para o final, porque pode mudar a tua história. É por isso que eu quis trazer ela. Está preparado para ouvir? Está mesmo? Não? Promete que vai pelo menos pensar nela? E agora eu vou te trazer uma revelação linda, maravilhosa. Falei tudo isso por causa disso aqui. Naquela época, os governadores eram maus. Alguma familiaridade com agora? Dá para confiar nos nossos? Não é estranho, não? Você escolhe o menos ruim. Hoje não tem como escolher o bom. Você pode escolher o menos ruim. Ou estou falando bobagem? Naquela época era assim também. Naquela época a esperança era pouca, pastora Juliana. Porque tinha fugido da mão deles o controle. Eles estavam sob intervenção romana. Era Roma que decidia todas as coisas. Olha para a nossa vida. A hora que nós achou que tinha acabado tal do negócio, parece que piorou. Agora já arrumaram. Você liga, você morre. Você morre antes de chegar o Covid. Arrumaram 2 novas formas, 2 vírus. Já vai estar uma briga entre um com o outro. Resolve qual que vai ficar, porque você percebe, é um absurdo. E eles falam, como dá essa impressão de glamour. Descobriu mais uma cepa, como se vocês vão se ferrar ainda mais. Não se fala com jeito de tipo, gente, misericórdia, vamos buscar Deus, vamos orar para que essas vacinas saiam logo. Não se fala como se fosse cientistas olhando e vendo. Não pode vir um avião dali, o outro não pode vir de cá, e não manda para lá, não sei. A palavra fala, e o rei chama os profetas, chama os sacerdotes e diz, aonde o neném nasceu, onde a criança nasceu? Aí ele diz que ele abre a palavra, verso 6, e tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Deus leva alguém que tem uma revelação, mas eu preciso ter a convicção. Uma revelação é uma coisa, uma convicção da palavra é outra coisa. Hoje o irmão Wagner falou, está escrito isso, e em cima disso é que eu creio. Está escrito isso, e é em cima disso que eu creio.
hora que esses magos chegam lá, eles por enquanto tinham a revelação, mas agora eles têm a convicção da palavra. Vai para Belém, porque é lá que ele nasceu. E como que é? Se Deus diz que cuida de você, então Ele cuida de você. Ele nasceu para cuidar de você. Se Ele disse para você que cairia à tua direita, se cairia à tua esquerda, e você ficaria de pé, é a palavra. Ai, pastor, eu estou com medo, pastor, o que eu faço? Eu estou preocupado com o emprego, estou preocupado com isso, estou preocupado. Qual é a revelação? A revelação, eu estou com medo, e o que eu vou? Eu vou para a palavra. A hora que esses homens foram para a palavra, porque o que sustentou toda essa história, o que sustentou tudo isso é, no céu, um dia, Deus trovejou, se não me engano, é o profeta Amós, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Amós, alguém pode pesquisar aí, eu vou ver agora. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Milhares de anos passam. Há uma revelação de que Deus existe. Ele veio e nos visita. Mas para essa coisa funcionar, para isso funcionar, é a palavra que está se cumprindo. Se para aqueles sacerdotes, se para aqueles que conheciam da letra, mas estava morto por dentro, não mudou nada? Porque conhecer e não praticar não muda nada. Para esses que tiveram uma oportunidade, para esses que ouvindo, mas aonde que vai nascer? Nasceu em Belém? Cara, tá fácil, meu, tá fácil, tá pertinho, tô do lado. Agora eu preciso me basear, olha que lindo, ainda não acabou, por favor. Vamos lá, de novo, capítulo 2 de Mateus. E eu estou terminando, tá? Não quero demorar demais. Depois de ouvirem, o verso 9, o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, elas não iam atrás dele, até que chegando parou sobre onde estava o... Queridos, você precisa ter sua mente iluminada pela palavra de Deus. O dia que Deus, na sua infinita misericórdia, iluminar a tua mente, não importa se você é o cara que não... Porque desses todos, o de menor estirpe espiritual eram esses magos. Porque um era rei, o outro era sacerdote. Tudo judeu. Mas o dia que Deus, você desejoso, querendo essa existência, desejando essa existência, deixar que Deus ilumine a sua mente, a palavra vai se revelar para você. E jamais, eu vou repetir, jamais uma fé que foi produzida em você por Deus, jamais ela vai produzir o que ela falou. Se o seu dia que você tiver convicção, eu sou mais do que isso que eu achava que eu era, você é mais do que aquilo que você achava que você era. Para alguns, o nascimento, perseguição. Para outros, uma apatia. Faz 10 anos, parece que nada muda. Mas para outros é uma oportunidade. Agora é o dia, hoje, que dia? 23. Eu sei que nasceu. Eu estou sabendo que nasceu. Opa, então Jesus de alguma maneira te trouxe aqui. E eu abro a palavra hoje e revelo ela para você. Amados, a tua segurança é as promessas que Deus fez para você em toda a sua vida. Louvado seja o Senhor, que o dia que Deus nasceu, que Jesus nasceu, porque naquele dia
Ele estava inaugurando uma nova era. E eu fui impactado, e eu acredito que você foi impactado por isso. Faltava alguma coisa? A palavra para você era morta? Até agora, até hoje, era morta. Hoje é o dia para isso mudar. Eu já descarto o primeiro ponto, aquele eu nem quero falar. Pastor, mas eu sou uma pessoa desqualificada. Esses magos eram também, eles eram agoureiros. Eram pessoas que viviam de adivinhações, de estrelas, de olhar. Deus faz essas coisas. Ele faz essas coisas. E aí ele se revela. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso descer de Jerusalém até Belém. Eu preciso ir lá. Eu preciso ter esse encontro. E nesse encontro, eu não vou aqui, tem gente que gosta muito disso, eu não sou muito adepto disso. E nem vou me deter, mas eles entregaram coisas de valor. Eles não foram apenas como espectadores, eles foram como adoradores. Vamos lá? Entrando na casa, verso 11. Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, um risco que muita gente corre, hoje eles adoram a mãe. Mas eles adoraram o filho, né? E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Muita gente gosta de falar o que significa o ouro, o que significa o incenso. Eu acho legal até. Mas eu acho que hoje o que mais importa, às vezes eu não tenho nem ouro, não tenho incenso, não tenho mirra. Eu tenho uma vida toda arrebentada, porque era o que eu tinha quando eu fui entregar a minha para Deus. O que eu tinha era muito pouco. Não tinha muita coisa não. Mas o que é mais top é que Ele aceitou tudo. Ele aceitou eu como eu era. Ele me aceita, Ele te aceita. Depois, nessa troca de relação, Deus foi me limpando, me lavando, me curando, me sarando. E hoje eu estou aqui para poder anunciar-lhes o reino de Deus. Hoje agora eu posso fazer uma pergunta para você. De novo, o que o nascimento de Jesus representa? Vai. Mais uma religião? Ou a tua única chance? É a tua única chance. É a tua chance. Nada pode ser maior que Jesus na tua vida. Nada pode ser maior que Cristo em mim. Nada pode ser maior que Cristo em você. Eu queria desafiar você. O inimigo te engana. Às vezes a gente está bem e às vezes a gente acha que não precisa dessas revelações. Quantas vezes isso já aconteceu? E quantas vezes nós caímos? Não é mais seguro estar em pé sobre a rocha, sobre a promessa, sobre pode vir vento, pode vir tempestade, mas o que me sustenta é o Senhor. O que sustenta a minha casa é o Senhor. Eu queria pedir, pastor, o senhor toma posição, vamos lá? Estou terminando, viu como foi rápido? Eu achei tão lindo. Porque Deus, eu acho que a irmã Marta lembra disso. Lembra quando eu preguei os improváveis? Cadê a Marta? Eu preguei sobre os improváveis. Deus escolhe os improváveis, né, pastor? Deus olha os improváveis. Esses magos eram os improváveis, mas desses improváveis eles fazem adorador. Tem gente muito mais perto de Jesus do que nós. Do que muitos de nós. Porque alguns ficaram só com as escrituras lá em Jerusalém. Vendo, olhando e no seu comodismo. Outros decidiram chegar diante de Deus e oferecer-lhes adoração. Convido você a fazer desse tempo de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta incerteza. Hoje você não consegue dizer que um certo homem é honesto. Passa uns dias aí, você já vê a história dele. Você não consegue. Você viu como o Brasil tem carência de heróis? Falta heróis.
Mas eu vou lhes anunciar: o herói nasceu. Jesus nasceu, ele veio. Ele sempre existiu, mas o nascimento dele inaugura o pagamento. Eu falo que esse momento que nós estamos vivendo, com certeza é a segunda maior no calendário cristão, é a segunda maior data. Lógico, a primeira data é a Páscoa, não tem como comparar. A Páscoa é o grande finale. Mas se não houvesse isso, se não houvesse a oportunidade de Deus permitir que nós adoremos Ele a partir da revelação que nós temos. Porque muitas pessoas olham e falam: pastor, eu não consigo parar de ser assim, eu não consigo. É porque a revelação ainda não lhe foi dada. Porque o dia que ela foi dada, a luz precedia eles, eles iam atrás, entende? Está ali, a luz, a estrela. Eles só iam atrás, está para lá, vamos, volta, ali. Eu imagino que devia ser um facho de luz. Aí ele chega até a Cristo. Esse trabalho hoje é do Espírito Santo na tua vida. Ele vai te levar a Jesus. E o nome de Jesus, a pessoa e o sacrifício de Jesus te levará ao Pai. Essa é a missão da Trindade. Onde você está, inclina sua cabeça, vamos adorar o Senhor.